Se você teve o azar de encontrar esse vídeo, vem comigo. Desde sempre eu fui interessado na produção de jogos, mas eu nunca tirei o tempo para realmente aprender programação ou qualquer outra coisa. Mas eu também não tinha dinheiro para comprar nenhum programa para fazer jogos, então eu nem me incomodei muito de pesquisar. Até que há mais ou menos umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu resolvi olhar o preço do Game Maker e eu descobri que ele era de graça. Aí então eu baixei e comecei a fuçar no programa inteiro, só que eu não entendia nada. E depois de umas 3 horas tentando fazer o personagem se mexer, eu finalmente consegui e o sentimento foi incrível. Eu queria muito fazer mais. Então eu comecei a fazer mais. Então eu pesquisei e comecei a assistir um monte de vídeo de tutorial de Game Maker e parava pra realmente ler os códigos e tentar entender o que estava acontecendo. E aos poucos eu fui começando a entender os códigos e se alguma coisa estava errada, eu já sabia o que estava errado e o que precisava mudar. E eu tava me divertindo muito aprendendo a programar. Foi aí que eu parei e olhei para jogos como Super Chicken Jumper do Vitor Jamaplis e o Monlip do Google Select, que são canais que eu gosto muito e me inspiraram demais a tentar aprender programação. E eu pensei, por que não fazer um jogo também? Então a primeira coisa que eu fiz foi decidir qual ia ser o meu jogo. E o que eu decidi foi, eu vou fazer um Metroidvania. O que já tá errado. Metroidvania é meu gênero favorito e eu queria muito fazer um. Então eu comecei direto já, mesmo não tendo nenhuma experiência. E Metroidvania é um problema porque é um gênero muito complexo de se fazer e eu tinha zero experiência em programação. Mas eu fui lendo os códigos, procurando em fóruns e fui aprendendo aos pouquinhos. Eu até consegui fazer bastante coisa, como fazer o personagem pular e outras coisas. Então, para não ser um quadrado feio, eu comecei a fazer os sprites. Foi uma parte até que bem divertida, porque eu desenho há muito tempo, só que eu nunca tinha mexido com pixel art em toda a minha vida, e eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Só que depois de mexer um pouquinho no Game Maker, eu percebi que fazer sprite no Game Maker é uma merda. Então eu fui nesse Steam, comprei as sprites e comecei a desenhar. Depois de fuçar um pouquinho no microfone, eu fiz... No microfone não, porra. Depois de fuçar um pouquinho no programa e entender como é que funcionava, eu fiz isso. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas ele é meu. E eu taquei ele no Game Maker e percebi que ainda tava paradão, porque eu não tinha feito as animações. E foi aí que eu fui pra uma das partes que eu mais gostei desse processo todo, que é fazer as animações. Eu faço animação desde que eu era pequeno, tanto 2D quanto 3D. E tenho conhecimento básico sobre cores que é muito importante na pixel art. Então eu fiz uma animação dele idle e 2 dele andando, e eu tive que fazer separado a dele andando porque ele tem esse detalhezinho que o ombro dele direito é exposto, e aí quando ele anda pro lado isso mostra, e eu gosto desses detalhezinhos, tá bom? Tem problema? Depois disso eu taquei no Game Maker, fiz um fundozinho pra não ficar um fundo preto feio e já tava 200% melhor com as animações. Então eu comecei a fazer até mais coisa. Eu comecei a fazer um monte de sprite, só que quando eu coloquei eles no Game Maker tinha alguma coisa que tava faltando ainda. Tava faltando uma certa fluidez ou alguma coisa assim e eu não sabia ao certo o que era. Então eu fui olhar em referências. Como eu tava querendo fazer um Metroidvania, eu fui ver os Metroidvanias que eu tinha na Steam e eu não tinha muitos, na verdade. E dos jogos 2D plataforma que eu tinha pra pegar um pouquinho assim de referência, eu também não tinha tantos. Eu tinha Hollow Knight e Have a Nice Death. Só que esses dois jogos não me servem, pelo menos não agora, porque o jogo que eu tô fazendo é em pixel art e esses dois jogos têm um estilo bem diferente da pixel art. O único outro jogo que eu tinha em pixel art seria Rain World, mas também não era exatamente o que eu queria. Então eu olhei pra loja da Steam e lembrei de um jogo que eu queria já ter jogado e esqueci completamente dele, Momodora. É um Metroidvania em pixel art. E era exatamente o que eu queria. Então eu comprei o jogo só pra ficar olhando os sprites. É sério, tenho 15 minutos nesse jogo e tudo que eu fiz foi ficar na área inicial dando pulos e contando os frames. Depois de um tempo que eu fiquei andando pra um lado e pro outro no Momodora, eu percebi o que estava de errado com minhas animações. E nas minhas animações eu tinha poucas. Por exemplo, no Momodora, quando você aperta pra baixo tem a animação do personagem agachando, e se você solta tem a
a animação dele levantando. No meu só acontece sem nenhuma animação entre abaixar e levantar. Quando você cai também tem animação. Tem todas essas animaçõezinhas entre animações que deixam o jogo muito mais bonito e com uma fluidez bem gostosa. Então eu fui direto para as sprites para fazer o resto das animações e tá aqui no Game Maker. Ficou muito melhor, só que ainda tinha um pequeno problema. O problema não era os sprites, mas sim a programação falha. O jogo tava cheio de bug e eu não tinha nem ideia de como começar a arrumar. Eu acho que é por isso que falam que seu primeiro jogo tem que ser alguma coisa simples, porque você vai cometer muitos erros no processo e quem diria? É verdade! O cachorro é foda, velho. Eu não tinha nem ideia de onde começar, eu resolvi refazer tudo do zero. Bom, mais ou menos do zero, né? Eu já tinha os sprites. Mas eu apaguei todo o código e resolvi começar tudo de novo. Dessa vez um pouquinho melhor porque eu já sabia um pouquinho mais do que eu estava fazendo. Então com um pouquinho de organização no meu código eu já consegui fazer muito mais coisa. Eu também consegui fazer ele correr que antes ele não estava correndo. Ainda tem uns pequenos bugzinhos, mas eu vou arrumar depois. Talvez. E eu coloquei até outras coisinhas, como por exemplo, se você cai de um lugar muito alto, a tela dá uma tremidinha e também dá pra pular quando você tá correndo, dá pra se agachar e passar por lugares baixos. E tem esse pulo carregado que dá um efeitozinho legal quando você tá carregando ele. Até o momento foi só isso que eu fiz e eu planejo gravar tudo e colocar nesse canal. Mas porque eu gosto de deixar essas coisas registradas e se você quiser acompanhar a criação desse jogo, conforme eu for adicionando coisas e mudando outras, seja bem-vindo. Então, acho que até a próxima.